Boa noite. A presidente Dilma Rousseff disse hoje que os cortes no preço da energia elétrica para consumidores residenciais e industriais pode ser maior do que os percentuais anunciados na última semana. O custo menor da conta de luz, entretanto, dependerá de um aporte de 3,3 bilhões do governo no setor. De acordo com a presidente, a partir de 2013, os consumidores residenciais pagarão 16,2% menos em suas faturas, enquanto as indústrias terão um abatimento de 19% a 28%. O Código de Defesa do Consumidor completou hoje 22 anos de ação. Esclarecer o cidadão sobre seus direitos no momento da compra é um dos principais objetivos. A repórter Bruna Batista entrevistou na manhã de hoje o diretor da unidade do Procon em Americana, Luiz Fernando Feltrin, sobre a data. Quem traz mais informações é o diretor aqui do Procon de Americana, Luiz Fernando Feltrin. Luiz Fernando, as pessoas ultimamente vêm buscando mais os seus direitos? Com certeza, nós temos muito que comemorar nesse dia 11 de setembro, porque é uma luta muito grande, árdua e não pode parar. A razão de nós estarmos trabalhando a defesa do consumidor já vem de outras épocas, logicamente, mas a partir da sanção do Código de Defesa do Consumidor, em 11 de setembro de 1990, nós percebemos que no decorrer desse tempo, logicamente, que o cidadão, o consumidor em si, ele está mais consciente. Então, claro que há muito que se fazer ainda, existem alguns projetos para modificar o código, lógico que para melhorar, existe um grande movimento sobre isso daí, tem grandes nomes que estão trabalhando a respeito desse assunto, que é o Dr. Herman Benjamin, doutora Ada Pellegrino, a doutora Cláudia Lima Marques, uma grande civilista nesse país, também o nosso diretor da Fundação Procon em São Paulo, que é o Roberto Pfeiffer. Então, acredito que essas mudanças levadas ao Congresso Nacional poderão vir, lógico, para beneficiar muito mais do que já existe dentro de um contexto geral, que é o CDC. O CDC comemora 22 anos e é com alegria que a gente vem trazer essa informação. O código veio como um facilitador, cliente e fornecedor? Sim, claro, lógico. O fornecedor, claro que o Código de Defesa do Consumidor, ele está, logicamente, amplamente dentro do contexto geral, defendendo o consumidor. Mas o fornecedor em si, ele sabe que o Código de Defesa do Consumidor traz para ele uma garantia muito grande também, porque o consumidor ele tem aí as prerrogativas de reclamar e o fornecedor tem que atender os anseios da população. Claro que as lesões elas poderão acontecer, mas isso, num contexto geral, o consumidor sabe que ele tem a sua defesa propriamente dito diante de um contexto geral. E os PROCONs têm essa facilitação. Então, esse é um papel muito grande que tem que ser levado em consideração. As empresas usam o código até como uma forma de avaliar o seu serviço? Eu acredito que isso é bastante importante ressaltar, porque nós temos uma legislação que diz respeito a esse assunto, que é obrigado você ter à disposição do consumidor um código para que ele possa consultar. E também em Americana nós temos a felicidade de ter uma lei que diz respeito ao telefone do PROCON. Nós temos que salientar que é obrigação legal dos fornecedores apresentar ali diante de um cartaz no fundo da loja, em qualquer espaço que possa ser visualizado, o telefone 151. Isso traz uma segurança para o consumidor e o fornecedor também, tendo essa segurança do consumidor, claro que ele vai ter um respeito quase que sedimentado e respeitado. O que representa para a Fundação Procon esses 22 anos do Código? É um grande avanço. Eu diria que é um avanço muito estreito entre a relação de consumo entre fornecedor e consumidor. Nós tivemos muitas legislações implantadas a partir da sanção do Código de Defesa do Consumidor, assim como a legislação de plano de saúde, legislação geral de telecomunicações, legislações a respeito de Estatuto do Idoso e outras, né, que vieram aí surgindo nesse contexto. Nós temos até o Estatuto do Torcedor, olha que maravilha. Então, entendemos que isso é bastante importante salientar, que a defesa do consumidor não pode parar. Nós tínhamos lá no passado apenas o Código Comercial de 1850, depois o Código Civil de 1916, reformado em 2002. Então, nós diríamos que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei nova, uma lei que ainda está engatinhando e logo mais teremos mudanças. É preciso ainda conscientizar a população dos seus direitos? Eu acredito que a população em si ainda tem um pouquinho de medo, um receio de reclamar, mas não podemos nos curvar. Nós temos que saber que as lesões podem acontecer e nós temos que estar sempre atentos aos nossos direitos, inclusive resolvendo as questões num âmbito amigável. Se não for possível, as demandas devem ser resolvidas no PROCON ou no Judiciário, sempre lembrando que o consumo responsável é a que faz a diferença. Obrigada, Luiz Fernando. Bruna Batista, para o Redação TV Todo Dia.
A umidade relativa do ar, que nesta manhã parecia estar aumentando, voltou a diminuir. Às 7 horas da manhã, a umidade relativa do ar estava em 74%, às 13 horas em 37% e às 2 horas em 28%. E os termômetros registraram 32 graus, uma queda de 8% por hora. Há 54 dias não chove na cidade. Nesta manhã, o sol veio acompanhado de nuvens e algumas gotas finas de chuva, mas o que todos esperavam, uma forte chuva, não ocorreu e o dia seguiu com calor intenso e baixa umidade do ar. Nesses últimos 3 meses, a Defesa Civil de Americana atendeu 34 ocorrências, muitas acompanhando o Corpo de Bombeiros em trabalhos de contenção de focos de incêndio. E foi lançado ontem no Espaço Leblanc, em Americana, o livro Terra de Refúgio, do pastor da Igreja Presbiteriana de Americana, Ailton Gonçalves. A TV Todo Dia conferiu o evento. Terra de Refúgio, na verdade, é o resultado de minha tese de mestrado, de minha dissertação, que eu defendi na Universidade Mackenzie, em São Paulo, em agosto de 2011, e por sugestão de meu orientador, professor João Batista, sugeriu a publicação. Na verdade, então, estamos aqui publicando um livro que tem tudo a ver com a região, tem a ver com a cidade de Santa Bárbara do Oeste, tem a ver com a Americana e com a imigração que aconteceu desde 1866 até 1890 com os imigrantes que vêm do sul dos Estados Unidos, pós-Guerra da Secessão, que acabam morando aqui na região, encontrando aqui a terra de refúgio. E essa imigração vai contribuir enormemente com a nossa região, no desenvolvimento da região, na agricultura, com novas tecnologias, na própria religião e na própria educação. E esses imigrantes vão ajudar também aqui na implantação do protestantismo em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Pelo menos 3 denominações históricas nasceram aqui: a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista e os Metodistas, que estão mais presentes hoje na cidade de Piracicaba. Mas essas 3 denominações têm ligação muito forte com a imigração norte-americana que ocorreu então nessa região por volta de 1866, quando aqui chegou o primeiro imigrante, o coronel William Norris. O livro então retrata como essa imigração americana vai contribuir para que o protestantismo seja implantado aqui na região. Enfim, é um trabalho simples, mas que traz uma contribuição, porque é o primeiro trabalho publicado com essa vertente aí dentro da ciência da religião, mostrando a contribuição desta imigração na implantação do protestantismo aqui em nossa região. Eu tenho certeza que você vai gostar do Terra de Refúgio, porque a leitura é simples, qualquer pessoa pode ler e enfim, compreender, não tem tanta dificuldade, não ficou tão longo, tão extenso assim, é um livro fino, de poucas páginas, de fácil compreensão. Com certeza você que mora aqui na região de Campinas, na região metropolitana, vai apreciar o livro Terra de Refúgio. É o que eu espero, pelo menos. A FIFA registrou hoje o mascote da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A imagem traz um tatu bola como mascote da Copa de 2014. A entidade fez o registro em um departamento da União Europeia responsável por proteção a marcas e patentes em solo europeu. O registro é feito em preto e branco para que o desenho não possa ser usado sem autorização com nenhuma cor. Se fosse registrado com as cores originais, poderia, por exemplo, aparecer pintado de uma outra forma e talvez não fosse considerado falsificação caso a FIFA acionasse a justiça.
O Redação de hoje fica por aqui. Envie suas sugestões para redação@tvtododia.com.br ou ligue 3406-5000. É sempre importante a sua participação. Acompanhe também nosso informativo em nosso canal do YouTube. Continue no Todo Dia Cidades, no comando de Keller Estouco. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.